Líderes que realizam conversas de alinhamento de forma estruturada e frequente têm até 3 vezes mais chances de identificar e resolver gargalos antes que eles se transformem em crises. E você, está investindo seu tempo no alinhamento da sua equipe ou está apenas apagando incêndios? Eu sou o Dalton Ribeiro e este é mais um episódio do Dalton Cast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. O nosso tema hoje é alinhamento, que gera confiança e aumento de engajamento. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de compartilhar com você que me ouve a história do Eric, um diretor industrial que tinha uma equipe de 5 gerentes. Dentre esses 5 gerentes, um deles havia acabado de ser contratado. Inclusive, era uma posição muito complexa. O Eric já tinha tentado outras 2 pessoas para essa posição nos últimos 18 meses e não tinha funcionado. O CEO da empresa estava pressionando o Eric para que ele pudesse de fato resolver aquela área. E o Eric sabia que era uma posição difícil, porque era uma posição que alinhava a capacidade técnica e a necessidade de liderar um grande número de colaboradores. Foi então que o Eric entrou em contato comigo, agendou uma sessão estratégica de liderança e decidiu seguir na mentoria Liderança Diferenciada. Logo no nosso primeiro encontro, quando ele me trouxe essa situação desse colaborador, eu recomendei que ele utilizasse o ciclo dinâmico de alinhamento, um ciclo de conversas semanais com o objetivo de alinhar as expectativas, direcionar e orientar aquele colaborador. O Eric implementou o ciclo dinâmico de alinhamento e começou a ter resultados muito positivos. Isso não só foi fundamental no processo de integração do novo gerente, como garantiu que esse gerente crescesse rapidamente em termos de resultados, porque conseguiu desdobrar o mesmo método com os seus supervisores e coordenadores. E isso gerou um movimento bastante positivo que levou àquela área a não só alcançar, como superar as metas que foram estabelecidas. O Eric me contou que ficou tão satisfeito com o resultado que resolveu implementar essas conversas com todos os outros 4 gestores e está tendo resultados muito positivos. E é exatamente essa conversa estruturada, um ciclo dinâmico de alinhamento que eu quero compartilhar com você aqui nesse episódio do Dalton Cast. E de onde veio esse ciclo? Bom, primeiramente, você precisa entender que a confiança e o engajamento andam lado a lado. E uma das coisas mais importantes na confiança, no estabelecimento dessa conexão entre o líder e sua equipe, é o entendimento, a clareza sobre as expectativas de cada um dos lados. E essa conversa de alinhamento, ela serve exatamente para isso. E por que dinâmica? Porque você sabe, assim como eu, que as coisas no mundo corporativo mudam o tempo todo. Algo que hoje é prioridade, amanhã pode não ser. Um problema pode aparecer da noite para o dia. Um grande projeto, uma oportunidade pode surgir de repente. E é muito importante que o líder alinhe com os seus liderados, principalmente se esses também estiverem em posições de liderança, cascateando a informação até a base, para garantir a unicidade da orientação, a unicidade do caminho a ser seguido. Uma outra coisa muito importante dentro desse método de alinhamento semanal é que você tem ali uma previsibilidade. O método traz uma estrutura. Dessa forma, a conversa não fica uma conversa solta. É sempre uma conversa direcionada e objetiva. Muitos dos líderes com quem eu converso dizem que são obrigados na empresa a fazer as famosas reuniões one-on-one, um a um, ali com a sua equipe.
E às vezes fica um bate-papo, porque é uma conversa desestruturada, sem alinhamento. O bacana desse método é que ele traz essa estrutura. E quando ele traz essa estrutura, ele torna aquela conversa previsível. O colaborador já sabe quais vão ser os temas que serão tratados naquela conversa. Ele já se prepara. Isso diminui os ruídos na comunicação, promove uma economia de energia, já que as pessoas não precisam se desgastar tentando adivinhar o que vai ser perguntado, o que vai ser falado em cada encontro, aumentando o nível de segurança psicológica. E antes que a gente comece a falar dessa estrutura, é importante você entender mais uma vez qual é a aplicação desta conversa de alinhamento. A gente não está falando aqui de uma conversa de feedback. Não é nem um feedback de reconhecimento, nem um feedback de evolução contínua, que você conheceu inclusive essa semana através do artigo que saiu na minha newsletter do LinkedIn e através da minha live Manhã no Comando, que foi ao ar na última terça-feira e está disponível lá no LinkedIn, onde eu falo, explico o método de 7 passos do feedback de evolução contínua, que é aplicado quando uma pessoa apresenta um comportamento inadequado ou um resultado abaixo do esperado. Diferente do feedback de evolução contínua, a nossa conversa de alinhamento aqui, semanal, ela tem como objetivo ajustar, orientar aquilo que está sendo feito pelo colaborador. E ela tem uma estrutura de 6 perguntas. E nós vamos passar por cada uma delas aqui, você vai entender não só por que aquela pergunta é importante, qual é o sentido daquela pergunta, como vai entender como é que ela está estruturada dentro desse método. Vamos começar então entendendo qual é a primeira pergunta, lembrando que não se trata de um interrogatório, é uma conversa. Logo, vai ser uma conversa privada, você e o colaborador vão estar numa sala, num local onde vocês tenham privacidade, para que haja a questão da segurança, da tranquilidade para conversar, para falar o que precisa ser dito. Você vai cumprimentá-lo, perguntar como é que estão as coisas. Feito isso, você vai para a primeira pergunta propriamente dita, que é: no que você está trabalhando durante esta semana? O que você tem feito? É o momento de você conectar o passado com o presente, para você se inteirar do que está acontecendo na área daquele liderado. E dessa forma, o seu colaborador vai ter a oportunidade de te mostrar no que ele está trabalhando. Bom, a segunda pergunta vai ser conectada à primeira. Você vai perguntar sobre aquele trabalho que ele está realizando, se ele teve alguma dificuldade, alguma coisa que impediu ele de avançar mais rápido ou de entregar uma performance melhor, mostrando dessa forma que você está preocupado com o trabalho que ele está executando e, ao mesmo tempo, se colocando disponível. Por quê? Porque você perguntando se ele teve algum problema, você abre a oportunidade dele compartilhar com você qualquer dificuldade que ele esteja tendo. E aqui uma coisa muito importante: quando ele te disser que sim, que teve uma dificuldade, que sim, que está tendo algum problema, você vai ouvir atentamente, sem formular nenhum tipo de crítica. Este é o momento em que o seu colaborador está compartilhando com você as suas dificuldades. Logo, ao invés de tentar já dar respostas de imediato, ouça atentamente, ouça completamente, faça uma análise posterior, depois que ele terminar a fala dele. Controle ali a sua ansiedade, permaneça no seu estado emocional de excelência. E aí você vai para a terceira pergunta, que é: existe alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar?
Porque, eventualmente, o colaborador está tendo um problema, mas ele não precisa da sua ajuda, ele está resolvendo. Você perguntou se ele teve alguma dificuldade e ele expôs para você, até para você entender eventuais pontos de melhoria. E quando você pergunta se existe alguma coisa que você possa fazer para ajudar, você está mais uma vez demonstrando a sua disponibilidade em trabalhar junto com aquele colaborador para resolver o problema. Com que objetivo? Com o objetivo de desenvolver esse colaborador. E é muito importante você, mais uma vez, ouvir atentamente. Porque pode ser que ele diga: não, tá tudo bem, pode deixar que eu estou resolvendo. E você tem que ficar feliz se isso acontecer, porque significa que esse colaborador já tem um certo nível de maturidade profissional. Ele já evoluiu, de repente já está ali no nível pleno, então, obviamente, ele vai precisar cada vez de menos ajuda sua. Agora, se ele te pedir ajuda, você, obviamente, vai avaliar o que você pode fazer para ajudá-lo, porque, no final de contas, é uma conversa de alinhamento que vai garantir a alta performance, que vai garantir o alcance dos resultados. Então, entendido o passado e o presente, você vai começar a direcionar essa conversa para o futuro. Vai perguntar para esse colaborador: ok, e qual é a sua prioridade para a próxima semana? Pode ser que a prioridade seja dar continuidade àquilo que está sendo feito. Pode ser que seja uma nova demanda, um novo projeto, uma reunião que vai acontecer, um evento que está para acontecer na próxima semana. Então é importante, neste momento, você está querendo saber se o seu colaborador está com o foco correto quando se trata de futuro. Ok que você está trabalhando nisso, mas e na próxima semana? O que você vai focar na próxima semana? Mais uma vez, essa pergunta permite, ao ouvir a resposta, entender se aquele colaborador está indo no caminho certo, no caminho que você espera. E, obviamente, esse é um momento de você corrigir eventuais desvios. Talvez ele vá trabalhar em alguma coisa que não está alinhado com as principais metas para a área, para a diretoria, para a empresa. Então, esse é o momento de que ele aponta para um lado e você faz eventualmente alguma correção. E aí nós partimos para a quinta pergunta, que é: o que você acredita que poderia desenvolver em você ou aprimorar que facilitaria a execução da sua tarefa futura? Essa é uma pergunta de desenvolvimento, para despertar exatamente o que a gente chama no Líder no Comando de mentalidade de evolução. Será que a pessoa está olhando para o futuro e entendendo e se perguntando onde ela pode melhorar, o que pode ser melhor? Como esse trabalho que ela ainda vai fazer pode ser mais fácil, mais produtivo, pode trazer melhores resultados? Essa é a intenção dessa pergunta, para que o seu colaborador perceba qual é o próximo passo dele na linha de desenvolvimento contínuo que você vai trabalhar com ele. Por fim, a gente vai chegar na sexta pergunta, que é uma pergunta de fechamento, perguntando: existe mais alguma forma de eu te apoiar até o nosso próximo encontro? Existe algo que eu possa fazer por você que a gente ainda não conversou? De hoje, deste momento, até o nosso próximo encontro, que vai acontecer na próxima semana ou daqui a 2 semanas, depende basicamente da quantidade de pessoas que você tem subordinadas a você e da senioridade dessas pessoas. Esse alinhamento, que eu digo que é um alinhamento semanal, ele pode ser quinzenal, eventualmente ele pode até ser mensal. Isso vai depender muito da dinâmica da sua equipe, da quantidade de projetos que estão acontecendo na sua equipe e da maturidade de cada colaborador, do nível de evolução profissional de cada um. Eu falo sobre isso no Líder no Comando, onde você consegue medir o nível de evolução profissional daquela pessoa para aquele cargo e entender se ela já está num nível pleno, se ela ainda está num nível inicial, se ela está em desenvolvimento ou se ela já está pronta para assumir novos desafios.
Então, ao endereçar essas 6 perguntas, e essa conversa de alinhamento é uma conversa, como você pode ver, de 15 a 30 minutos de duração. Eu recomendo, se você está começando esse processo, que você comece estabelecendo um tempo de 30 minutos, que você compartilhe esse roteiro de perguntas com a sua equipe e que você programe isso na sua agenda com eles. Ou seja, essa conversa já pode ser marcada para o ano inteiro, inclusive. Eventualmente você vai reagendar uma ou outra, mas é muito importante essa previsibilidade. Isso te dá a oportunidade de estar em contato com a sua equipe de uma maneira muito objetiva e com foco em ajudar no desenvolvimento. Implemente essa rotina, este ciclo dinâmico de alinhamento com a sua equipe, para que você tenha resultados melhores, para que você de fato possa antecipar problemas, dificuldades, necessidade de desenvolvimento, necessidade do seu envolvimento. Eventualmente, o seu colaborador vai dizer assim: olha, eu preciso que você me apoie junto ao CEO ou junto àquele cliente ou àquele fornecedor. E aí você vai poder, de fato, estar presente, ser um líder que está presente com a sua equipe, que acompanha, que sabe tudo o que está acontecendo. E, de novo, o grande objetivo aqui é alinhamento e foco, é construir uma relação de confiança entre você e a sua equipe. É em mostrar que você está ali junto, não é só aquela pessoa que cobra resultados, não é aquela pessoa que aperta, que espreme, é aquele líder que está junto, que mostra o caminho, que dá a direção. Isso é importantíssimo no aumento do engajamento. Dentro dessa conversa, existem vários acionadores mentais de engajamento que estão sendo trabalhados. Se você quiser saber mais sobre os acionadores mentais de engajamento, que são atitudes e comportamentos que um líder deve ter para aumentar o nível de engajamento da sua equipe e, consequentemente, aumentar todos os resultados da sua equipe, basta entrar em contato com a minha equipe pelo link que está aqui na descrição desse episódio, o daltonribeiro.com.br/contato, e agendar uma sessão estratégica de desenvolvimento da liderança, onde eu posso te apresentar os acionadores mentais de engajamento. Mas antes da gente terminar esse episódio, eu gostaria de deixar aqui um desafio para você, para que você implemente o ciclo dinâmico de alinhamento com a sua equipe. Comece eventualmente, se você não conseguir com todos, comece com aquele colaborador que está demandando mais atenção, que está precisando estar mais próximo de você. Ah, Dalton, eu não sei. Se eu tenho um colaborador que gostaria de estar mais próximo, é só você perguntar. Você gostaria que nós mantivéssemos uma conversa semanal de alinhamento? Onde eu pudesse entender o que você está trabalhando, o que você está passando, quais são as suas dificuldades, onde a gente pudesse alinhar sempre o futuro para a gente ter certeza de que você está indo na direção que é mais importante naquele momento? É quase impossível a pessoa dizer não. Não, não quero saber de conversa semanal. Ah, eu não quero, eu quero fazer o que eu quero. Vai ser difícil alguém recusar. Então comece, converse com as pessoas, proponha, já agende, já deixe gravado na sua agenda. Comece com pelo menos um colaborador essa semana. Ainda essa semana. Eu não sei se você está ouvindo esse podcast na sexta-feira, que é a data onde normalmente ele é lançado. Eu não sei se você está ouvindo no final de semana ou se já está na segunda, terça ou quarta-feira. O importante é, comece de forma imediata. No próximo dia útil, já chame aquele colaborador que você acredita que precisa de um acompanhamento mais próximo e agende com ele. O ideal é que você faça com todos. Tem uma equipe de 5 pessoas, faça com os 5. Reserve um horário na sua agenda e trabalhe com esses colaboradores. Dessa forma, você já garante que está entrando em ação, que está colocando em prática e já começa a colher os benefícios desta técnica. Muito bem! Então, recapitulando aqui, conversa de alinhamento semanal com as 6 perguntas. Se ficou alguma dúvida, basta você me enviar aqui uma mensagem, deixar aqui o seu comentário. Eu vou ter um imenso prazer em te responder. Lembrando que se você quiser aprofundar esse tema ou conversar comigo sobre um tema específico que está tirando o seu sono, que está evitando que você tenha um resultado melhor dentro da sua equipe,
Basta entrar em contato com a minha equipe e dizer assim: eu sou ouvinte do Daltoncast. E o Dalton disse que de vez em quando ele disponibiliza uma sessão estratégica de alinhamento de liderança inteiramente grátis. Seria possível? Será que tem agenda? E aí o meu time vai responder para você, vai encaixar você no próximo horário disponível e a gente vai conversar, eu e você, você e eu, uma conversa individual, onde eu vou te ajudar naquele desafio que está tirando o seu sono. Muito obrigado pela sua audiência. Este foi mais um episódio do Daltoncast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.